Fique à vontade. André Braz. Boa tarde, pessoal. Tá bom aqui o volume? Porque eu falo um pouquinho alto, né? Não sou como a Ana Cláudia, assim, fina, delicada, mas vamos lá. Sou um pouquinho mais avoada. Gente, boa tarde, né? Como ele me apresentou, eu sou a Andréa Braz, para quem não me conhece. Eu nasci em Pernambuco. Tenho muito orgulho também da minha terra, né? Da minha primeira terra. Eu vim morar aqui em Natal aos 12 anos. Saí de lá muito nova, como muitas famílias do Nordeste, né, que vem para uma outra capital para tentar melhorar de vida. Esse foi o intuito da minha família, né, da minha mãe adotiva, que veio para cá com alguns filhos, enfim. E eu vim morar aqui aos 12 anos, estou aqui há 26 anos, também tenho muito orgulho de fazer parte, né, dessa nação potiguar aqui. Sou um pouquinho pernambucana e um pouquinho potiguar, então amo essas duas terras por igual. E, assim, a minha formação foi toda aqui, né, toda em escola pública, algo que também me orgulha muito. Inclusive, eu tenho uma professora aqui, Tereza Custódio, foi minha professora no IF de espanhol. Hoje tenho muito orgulho de tê-la como amiga e colega escritora também, né? Parceira agora da UBE. Então, assim, o meu contato com a literatura, ele não foi tão cedo quanto a Ana Cláudia, por exemplo, porque a minha mãe era analfabeta. Então, assim, eu não tive contato na infância com livros, com leitura. Eu acho que eu comecei, assim, a ler mesmo lá para os 13, 14 anos. Acho que na adolescência mesmo, aqui em Natal, foi que eu comecei a ler, né? Meu Pé de Laranja Lima e esses outros livrinhos aí. Série Vagalume, quem nunca, né? E, assim, a grande virada, digamos assim, foi no Cefet, né? Na escola técnica, porque, assim, eu posso dizer que foi a maior transformação da minha vida, foi ter entrado na escola, né? Para cursar o técnico em turismo. E lá eu tive, assim, uma formação humana e intelectual das melhores. E acho que meu caminho como escritora começou a ser traçado ali, né? Eu comecei basicamente a escrever crônica aos 15, 16 anos. Tinha também sempre o hábito de escrever diários, acho que como muita gente aqui também na adolescência, né? Tenho vários diários e a crônica realmente entrou aí, acho que por volta dos 15, 16 anos foi que eu comecei a fazer crônica mesmo. E sempre li bastante também, comecei a frequentar sebos, né? E a minha relação com a literatura do Rio Grande do Norte, assim, eu costumo dizer que eu sou uma leitora muito privilegiada, porque, primeiro, eu tenho irmãos que são sebistas. Trabalhei muitos anos com sebo, né, vendendo livro, então foi um contato ali muito próximo, tanto de conhecer autores como de ler mesmo muito. Eu devorava muitos livros no sebo, se eu não tivesse cliente eu estava lendo. Então, assim, esse meu amor pela literatura do Rio Grande do Norte é antigo. Eu até estava comentando com a Ana Cláudia hoje pela manhã que eu acho que há pelo menos uma década eu estudo assim, sistematicamente a literatura do Rio Grande do Norte. Então, realmente, tenho muita coisa. Além de escrever, eu sou muito bibliófila também. Sou, acho que, uma colecionadora de livros. Eu amo livros, amo os nossos autores e tenho procurado sempre conhecer mais, estudar, né? É claro que é algo assim inesgotável. Todos os dias tem alguém novo, assim. Todos os dias você descobre um novo autor, né? Eu estava comentando antes de começar aqui a fala com Ana Cláudia Chuceli sobre os grandes cronistas que eu descobri esse ano. E antes de falar da antologia, eu queria falar um pouquinho desses cronistas, porque a literatura ela se faz assim, né? Desses clássicos que a gente falou aqui, de Berílio, de Navarro, de Luiz Carlos Guimarães, de Miriam Celes, Ila Mamed e outros grandes cronistas do nosso estado, mas ela se faz dessa literatura que está sendo feita e produzida agora, né? O que é que a gente está escrevendo agora, quem está escrevendo, sobre o que está se falando, né? Assim, e eu queria destacar aqui pelo menos 5 cronistas que eu descobri em 2019, e que me arrebataram, assim. Um deles foi Azaí Vasconcelos. Eu não sei se alguns aqui tiveram a oportunidade de ler uma resenha que eu escrevi sobre o livro dele. Acho que é Retratos Fora da Parede. Muito bom o livro, assim, um livro de qualidade superior, assim, inigualável. O trabalho dele foi, assim, algo arrebatador, foi algo, assim, para mim, muita surpresa. Eu nunca tinha lido nada dele, assim, como literato, eu sei da importância dele, tinha lido só textos jornalísticos. Então, assim, foi uma grata surpresa, né? Foi esse livro dele.
E esse outro livrinho aqui também, do Márcio Cortez, que é amigo também do Alzair, que é um grande cronista também, é um publicitário que mora em São Paulo, né? Já é um senhor na casa dos, acho que perto dos 70, mas foi uma grande descoberta também. E são, assim, leituras que eu recomendo, porque são cronistas no sentido mais amplo, assim, da palavra, porque às vezes eu converso muito com a Ana Cláudia, né? A gente tem muitas discussões, assim, sobre literatura. E, assim, às vezes a gente vê muito, assim, alguns textos que as pessoas dizem que são crônicas e não são crônicas. Porque não é simplesmente você escrever um texto sobre o dia a dia e dizer que é uma crônica, né? A crônica, ela tem suas características também. É um gênero literário e você precisa atender a alguns parâmetros também. Assim, eu não estou querendo dizer com isso que todo mundo não tem o direito de escrever, não é nada disso, assim, espero que consigam me entender. Eu estou falando aqui também como professora de língua portuguesa que sou. Não apenas escritora e revisora de texto, mas também sou professora de língua portuguesa. E a nossa formação, né, Sandenberg, também pede um pouquinho isso. Então, assim, a gente precisa, muitas vezes, ter uma visão mais crítica com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente lê. E a crônica, assim, eu acho que a característica central da crônica é o lirismo. Então, se uma crônica não tem lirismo, se uma crônica não tem sensibilidade... Porque, assim, a crônica, ela nada mais é do que o olhar sensível, né, do autor sobre um fato do cotidiano. Eu costumo muito citar como exemplo de uma grande crônica, assim, sempre o trio de cronistas natalenses me acompanha muito, né, que é Berilo Vanderlei, Newton Navarro e Luiz Carlos Guimarães. Qualquer fala que eu faço, eu sempre enalteço eles três, porque são realmente os grandes nomes da crônica potiguar. Temos outros autores maravilhosos, eu trouxe uma lista aqui de pelo menos 20, que eu leio sempre, mas, assim, o que é que Navarro, Luiz Carlos Guimarães e Berilo têm em comum? O lirismo, a sensibilidade, esse olhar, essa perspicácia de recolher as miudezas do cotidiano, né, as insignificâncias, como diz Manuel de Barros. Então, você pega uma crônica de Navarro, que ele quer oferecer para Berilo no dia do aniversário dele, e ele simplesmente diz, eu vou te oferecer tudo que eu for encontrando pelo caminho. Ele vai fazendo um caminho a pé, né, para o jornal, e é linda essa crônica dele. Ele vai oferecendo para o grande amigo, né, como se fosse um irmão para ele, tudo que ele encontra pelo caminho, uma flor, uma criança. Então, assim, eu costumo sempre usar esse exemplo como uma definição, assim, entre aspas, de crônica, porque esse lirismo, essa sensibilidade é o que marca o cronista. Então, assim, eu acho que uma coisa importante também para a gente que escreve, eu aprendo muito isso com a minha amiga Ana Cláudia, é a leitura. Você lê quem escreve aquele gênero. Se você quer conhecer de crônica norte-rio-grandense, de crônica de autores potiguares, leiam esses autores. E, assim, tem outros também que a gente recomenda, assim, né? Alguns até que muita gente não sabe, que é cronista. Por exemplo, Zila Mamed. Muitas pessoas não sabem que ela também escrevia crônica, né? A gente conhece mais a Zila poeta, mas a Zila também escrevia crônicas. Tem um livrinho que salvo engano, é Texto de Espaço. O nome desse livro foi um livro já organizado postumamente, né? A irmã dela, a sobrinha e Humberto Hermenegildo organizaram esse livro, que ele saiu pelo Núcleo de Estudos Câmara Cascudo. Então, nesse livro, a gente tem algumas crônicas de Zila, e é muito interessante você conhecer um autor que você conhecia só escrevendo um gênero. Porque, assim, como poeta, Zila, assim, é maior também, né? A gente sabe que ela era uma mestre na arte de fazer versos, dominava o gênero soneto como ninguém, escreveu, assim, obras-primas da poesia, né, norte-rio-grandense, e além de ser aclamada por grandes autores brasileiros, né, com quem ela mantinha amizade, correspondência, como João Cabral de Melo Neto, Drummond, Manuel Bandeira, que era amigo dela, íntimo, assim, amigo mesmo, de frequentar a casa e tudo. Ela morou no Rio um tempo, né, ia muito na casa dele, assim. Esse ano até, fazendo um parênteses, eu lendo a biografia dela e sentindo, assim, uma invejinha, sabe? Ela dizendo que ia todos os dias para a Casa de Bandeira, tomava sorvete de café lá. Ela disse, ele sempre fazia um sorvetinho de café para mim, assim. Ela contando, porque ela gostava muito de escrever diários também. Ela escrevia os diários também de viagem dela, né? E ela narra muito essas coisas. Então, assim, sobre a crônica potiguar, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer. E tem outros autores também, né, gente, que é um gênero, assim, que tem muita gente, que são muitos autores que escrevem crônica no Rio Grande do Norte. Cascudo é um deles também, né, assim, que a gente não pode deixar de mencionar, que é a base, assim.
Mas, para encerrar essa parte sobre crônica, a mensagem que eu gostaria de deixar é: leiam nossos cronistas, conheçam Newton Navarro, conheçam Berílio Vanderlei, conheçam Luiz Carlos Guimarães, conheçam esses outros autores também mais contemporâneos, como Ana Clara Trigueiro também, que é uma grande cronista, tem Araceli Sobreira também, Jeane Araújo, Edmar Cláudio, Tereza Custódio, que está aqui presente, Risolete Fernandes, Zé Delfino também, que foi um outro cronista que eu descobri em 2019, lançou um livro recentemente pela Z Editora, também muito bom. E o nosso mestre hoje, né, a maior referência hoje viva em crônica no Rio Grande do Norte, o Odem Madruga, que tem 80 anos e 60 anos de atividades intelectuais. Então, assim, quando a gente fala em crônica no Rio Grande do Norte, a gente não pode deixar de falar de Odem. E é um cara, assim, extremamente simples, um cara de boas, assim, tranquilo demais para você conversar com ele. E a gente não tem ideia da grandeza, da importância dele para a literatura potiguar, né? Ele está ali ainda firme e forte, escrevendo na Tribuna, lançou um livro de memórias ano passado, salvo engano, e foi eleito, né, para a Academia de Letras do Rio Grande do Norte. E, assim, acho que muito merecida também a escolha dele. Mas é isso, gente. Eu acho que sobre crônica eu tentei falar um pouco dos autores, assim, principais que eu considero. É claro que toda escolha é sempre muito perigosa, né? Eu posso ter esquecido de falar alguém aqui, obviamente, mas eu tentei, assim, fazer um panorama geral dos principais cronistas, assim, digamos, dos mais antigos, né, e dos atuais também, que já engloba a coletânea da UBE, né? Porque muitos dos cronistas que eu falei aqui estão aqui na UBE, na coletânea da gente, né, da coletânea de contos e crônicas, inclusive a Ana Cláudia Trigueiro, Tereza Custódio, e outros que não estão aqui presentes também, outros que estão, né, mas como foi dito aqui já, foi uma iniciativa muito importante essa coletânea. Assim, não é fácil, né, reunir tanta gente, tantos gêneros, tantos tipos de texto diferentes, mas está aí o resultado para vocês apreciarem. E a gente está aqui aberto, né, a perguntas. Eu não sei se já vai ser a parte das perguntas, mas... Eu já vou me metendo aqui. Já. Perguntas e intervenções, né, de Aloysio, da plateia também.